Olá, tudo bem? Graça e a paz de Cristo a você. Bom dia. Shalom Aleichem, paz e prosperidade. E eu sou o pastor Jason, você já me conhece. E eu, estou agora gravando esse vídeo para falar de um assunto que eu considero importante, né? Que é sobre a judaização das igrejas evangélicas. É um movimento que tem crescido entre as igrejas neopentecostais, de colocar símbolos religiosos nos cultos, né? E não são símbolos somente para ornamentar. Esses símbolos judaicos, eles fazem parte mesmo do culto, eles recebem assim uma importância espiritual, mística. Então isso tem crescido muito, né? E creio que é um assunto que merece realmente ser mencionado, até por causa de pessoas que talvez estejam enganados, né, com esses símbolos. A gente já sabe, já vem essa questão antiga, essa questão de água do Rio Jordão, né, pedras de Israel, né, areia de Israel, lama do Mar Morto, essas coisas, inclusive, que vêm sendo até comercializadas aqui no Brasil e até fora, né, como símbolos místicos, que têm poder curativo, né, abençoador e etc. Então, de fato, é o misticismo do cristianismo, né? É a mistificação do cristianismo. Bom, a Bíblia, ela dá algum tipo de apoio, de embasamento a esse movimento? Não, a Bíblia não dá, não é? Nós sabemos que, como diz a própria Bíblia, a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo, ele era judeu, né? Portanto, de fato, a salvação vem dos judeus. De fato, o cristianismo, ele sai de dentro do judaísmo, mas não para ser uma seita judaica, né? Um braço do judaísmo, né? Ele sai como uma mensagem nova e distinta do judaísmo, né? Porque, de fato, em Jesus houve um rompimento, certamente, né, com a religião judaica. Então, por exemplo, na Páscoa, Jesus ele instituiu a ceia. Então, a ceia não é um produto, um ritual do judaísmo, né? Não. A ceia foi uma instituição de Cristo para a observação do cristianismo, para que a igreja pudesse observar. Então, Jesus mesmo, usando assim uma alegoria, né, uma parábola, ele disse que não se pode colocar um remendo novo em pano velho, porque a ruptura vai ser maior, e não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre velho não vai suportar quando o vinho novo fermentar. Então, ele estava falando do judaísmo, né? Ou seja, o evangelho de Cristo não cabia de fato no judaísmo e não podia ser subjugado pelo judaísmo, né? O evangelho é a mensagem da salvação plena que veio na plenitude dos tempos, como disse o apóstolo Paulo, né? E aí, na verdade, vem para chamando todos à salvação em Cristo. E aí, de qualquer religião. Então, quando a igreja foi organizada, nós não vemos no Novo Testamento que a igreja usava símbolos judaicos. Muito pelo contrário, né? A igreja usava, o culto era muito simples, oração, né? A leitura da palavra, participar das refeições, né? O testemunho que os apóstolos davam acerca de Cristo, né? Trechos do Antigo Testamento que confirmavam que Jesus Cristo realmente era o Messias, o enviado de Deus para a salvação, batismos, né? Pregação do Evangelho para a conversão de pessoas. E, assim, um culto muito simples, sem simbolismo religioso. Esse simbolismo, esse sincretismo que existe hoje, isso aí foi depois que a igreja romana entrou no cenário cristão,
que de fato fez, né, atrelou vários símbolos do culto romano e da religião romana, greco-romana, ao cristianismo, né? Então fez um sincretismo religioso que até hoje perdura, mas a igreja mesmo original, então, não cultuava com esses símbolos, muito pelo contrário, não é? A igreja ela cultuava realmente por fé, né? Porque o que é fé? Como diz na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a convicção dos fatos que se esperam. Então, a fé é crer no invisível. Né? Fé, de fato, é crer num Deus que não se vê, mas que se sabe, tem plena convicção de que ele é real e ele atua na vida do cristão. Então, já o simbolismo, ele vai interromper, né, esse relacionamento que há entre o cristão e Cristo, entre o cristão e Deus, de fé. De fé. Por quê? Porque quando as pessoas começam a ver, né, então, símbolos religiosos, começam a colocar sua fé nos símbolos e não em Cristo. Porque, de fato, as pessoas têm uma tendência de crer mais no que se vê. Então, vai colocar, de fato, a sua fé e vai fazer petições ao símbolo religioso, não, de fato, a Deus. Então, o símbolo religioso na igreja atrapalha o culto da fé, não é? O relacionamento de fé que o cristão tem com Deus. Então, não é bíblico, é errado, na verdade, não é? Completamente errado, até porque os símbolos do judaísmo, né, judaicos, do tabernáculo e posteriormente do templo, se cumpriram em Cristo. Né? O candelabro era um tipo de Cristo, né? A arca era um tipo de Cristo. Então, tudo no tabernáculo e no templo apontava para Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 10, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, depois que Jesus veio a nós, né, em carne e osso, e ele morre por nós e ressuscita, né, e nos dá salvação pelo seu sangue, né, pela sua morte e ressurreição, então não precisamos mais de símbolo. Por isso que a igreja, no início, ela afastou-se de todos os símbolos e se apegou a Cristo. Né, porque, de fato, o símbolo vai criar uma espécie de idolatria. É idolatria, sim. Então, quando alguém tem um símbolo religioso em autoestima e dá algum poder místico para esse símbolo, é idolatria. Então, nós estamos vendo isso na igreja. Idolatria nas igrejas evangélicas. Então, está havendo muita idolatria. Está havendo um retrocesso para o judaísmo, ou um retrocesso até mesmo para o tipo de cristianismo romano. Não é? Então, um tipo de cristianismo pagão que a Bíblia não aceita e não aprova. Você que é cristão, salvo em Jesus Cristo, não precisa de nenhum símbolo religioso. Você precisa crer em Jesus e ter um relacionamento com Ele por fé. Então, se você é membro de alguma dessas igrejas, saiba disso. Está fora da Bíblia. Né? Igreja fora da Bíblia não é uma igreja autêntica, de maneira nenhuma. Arqueólogos, eles acharam, né? Acho que em 2008, em Meguido, então acharam um lugar que eles consideram ser a igreja mais antiga em Israel. E sabe o que tinha lá naquele lugar de reunião? Uma mesa para a refeição comunitária. E mais nada, né? Algumas gravuras, alguns nomes, agradecimentos a quem tinha doado a mesa, exaltação a Cristo. Quem já viu as gravuras das catacumbas, né, que foram achadas, que ali tem são desenhos de pessoas sendo batizadas, e exaltação a Cristo, e coisas simples. Recentemente acharam também na Jordânia um outro lugar de reunião, de oração, que eles também lá dizem que é a igreja mais antiga, né? Está havendo até uma certa disputa
E lá também acharam um lugar redondo como se fosse um altar. Embora eu creio que o lugar lá em Megiddo seja de fato o lugar mais antigo achado até agora, do primeiro século. Não é? Então, uma mesa para refeição. Não havia adereços, né, todas essas coisas que se colocam hoje, muito menos templos suntuosos. Hoje em dia é até difícil os arqueólogos acharem lugares de reunião, porque existiam as chamadas casas-igrejas, que eram casas que eram doadas para fazer os cultos. Né? Os cristãos faziam isso em Cafarnaum, na casa de Pedro, na casa de Maria, a mãe de João Marcos. Então, muitas casas que eram doadas para fazer igreja, e eram casas particulares, por isso que é uma dificuldade até de achar lugares de reunião da igreja no início, né? Da igreja iniciante. Mas eu quero dizer a você que essa tendência de símbolos judaicos na igreja não é bíblica, não é sadia, não é para a doutrina, e leva de fato o cristão à idolatria. Né? Algumas igrejas usam a cruz vazia. Você pode até estar perguntando, mas por que em algumas igrejas usa a cruz vazia? Porque a cruz com Cristo crucificado é uma heresia, né? Não se deve usar, porque Cristo não está mais na cruz, já ressuscitou. Então o Cristo crucificado ali está negando a ressurreição de Cristo, certamente. Agora, a cruz vazia, ela é heresia? Não, não é. É pecado? Não, não é. Eu só acho que não há também necessidade de colocar. Algumas igrejas colocam isso lá, né, ou no pináculo, no frontal do seu templo, ou lá dentro na parede lá da nave da igreja. Então, não é uma heresia. Né? Agora, eu não acho que há também necessidade de colocar uma cruz vazia lá dentro, porque nós já temos Cristo. Se já temos Cristo, não precisa colocar, não é? Então tem uma tendência à iconoclastia, não é? Os símbolos religiosos. Então, algumas pessoas acham bonito, alguns dizem assim, é arte, né? Arte, por que a gente não colocar alguns símbolos como arte na igreja, né? Então, arte é muito bom para a gente. Se tiver um lugar na igreja, a parte que coloque símbolos ali, faça, eu falo assim, desenhos, né? Algumas coisas simples, como arte, tudo bem, mas no lugar do culto, então, só a igreja e Cristo, né? A igreja e Cristo. Então, eu falo isso porque algumas pessoas não sabem, não entendem, não conhecem, estão indo até a essas igrejas pensando que estão dando certo, às vezes fazem até pedido, alguns colocam o muro das lamentações dentro do templo, para fazer pedido lá no muro das lamentações dentro do templo, né? Não, é Jesus. É uma coisa de colocar um intermediário entre nós e Jesus. Né? Pedido à Arca da Aliança, né? Pedido à menorá judaica. Não, tudo isso aí é passado. Né? É passado. Como diz o escritor aos Hebreus, isso era a sombra do que havia de vir. Então, passou. O que nós precisamos fazer é viver um evangelho por fé, né? Em Cristo, embasado na doutrina apostólica, porque nós temos a doutrina apostólica. Nossa doutrina é apostólica, não é? A cultura judaica, ela de fato, né, foi um bom legado para nós. Nós temos a cultura judaica hoje, muita coisa da cultura judaica dentro do cristianismo. Então, assim, foi um bom legado, né? Mas a doutrina, ela é apostólica, está no Novo Testamento e nós seguimos de fato essa doutrina. Existem muitos ensinamentos no Antigo Testamento, certamente, que nós também respeitamos, consideramos, observamos, porque Paulo diz que toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é? Então, nós também consideramos, certamente, o Antigo Testamento é inspirado, não é? E nós aprendemos muito, mas há muita coisa no Antigo Testamento que nós, de fato, não utilizamos. Nós sabemos disso, não é? Não somos dessa tendência de cortar o Velho Testamento, ficar só com o Novo, não, porque o Novo Testamento pergunta, o Velho Testamento pergunta, o Novo responde, né? A pergunta sobre Cristo está no Velho, a resposta está no Novo. Mas nós não podemos entender bem a resposta sem a pergunta, e não podemos entender bem a pergunta sem a resposta. Então, o Velho completa o Novo, né? O Novo completa o Velho, então tudo bem. Agora, há muita coisa na questão da teologia judaica que nós realmente não usamos, né? Então, digo isso para que você não fique e não seja, de fato, enganado, né, com esse movimento judaizante que tem por aí, que, como diz Paulo aos Colossenses, pode até ter aparência de piedade, né, de